Hoje vamos explorar os trabalhos mais perigosos e letais da Guerra do Vietnã. Claro que ser um soldado trabalhando em confrontos diretos era extremamente arriscado, mas será que haviam funções mais arriscadas que essa? Vamos começar com um que causou estragos na saúde de milhões de pessoas, mas que na época, por ser novidade em guerras, era visto apenas como uma função potencialmente perigosa. Pulverizador de agente laranja. As densas selvas do Sudeste Asiático proporcionaram um cenário ideal para as forças armadas dos socialistas do Vietnã e Vietcong, que eram exércitos mal equipados, mas que tinham a natureza ao seu favor. Na época, os americanos ficaram frustrados com a habilidade do inimigo de se esconder na selva e desaparecer sem deixar rastros. Foi então que os estrategistas militares americanos optaram por empregar o polêmico desfolhante químico conhecido como agente laranja. Outras estratégias foram experimentadas para limpar as florestas vietnamitas, incluindo o uso de napalm para provocar incêndios. No entanto, as condições úmidas dificultavam a propagação desses incêndios, e a derrubada ou bombardeio de seções da selva traziam muitos gastos, além de serem práticas relativamente trabalhosas. A lógica por trás dessa ação militar era a seguinte: como os exércitos comunistas estavam usando a selva como um recurso adicional contra os Estados Unidos, era necessário neutralizá-la desfolhando as florestas. Grande parte do herbicida também foi pulverizada em toda a vegetação ao redor das bases militares americanas, criando uma zona de segurança. O herbicida também foi jogado em rios e pulverizado em plantações de arroz. A falta de alimentos também era uma das estratégias dos americanos contra os vietnamitas. Recentemente, estudos publicados em uma revista especializada em solos mostraram que pelo menos 20% das selvas do Vietnã foram pulverizadas em algum momento. Durante o decorrer da guerra, mais de 19 milhões de galões de agente laranja foram pulverizados em cerca de 3 milhões de hectares de terra no Sudeste Asiático, causando danos ambientais devastadores e exterminando toda a vegetação exposta a ele. Outros desfolhantes químicos, como os agentes branco e roxo, foram testados, mas nenhum foi tão amplamente utilizado quanto o agente laranja. Esse produto podia ser aplicado manualmente no solo, mas, na maioria das vezes, era disperso por aeronaves, geralmente aviões de carga C-123 Provider, equipados com mecanismos especiais para a dispersão do produto químico. Para garantir a concentração adequada do desfolhante, essas aeronaves de grande porte tinham que voar em baixa altitude, tornando-as vulneráveis a tiros do solo. Muitas vezes, os aviões eram escoltados por caças F-4 Phantom, que se envolviam em combates com o inimigo enquanto o produto químico era espalhado. Desde o início, o uso do desfolhante gerou controvérsias. A Convenção de Genebra proíbe o uso de armas químicas na guerra, mas o governo dos Estados Unidos discordou, argumentando que o agente laranja seria usado contra a vegetação, não contra seres humanos, e que o produto químico já tinha sido utilizado no país para controlar o crescimento de plantas. No entanto, a questão mais alarmante era o impacto na saúde humana, uma vez que o agente laranja continha dioxina, uma substância química extremamente tóxica e carcinogênica para os seres humanos. Mesmo durante a guerra, testes laboratoriais em camundongos demonstraram um aumento de defeitos congênitos, abortos e natimortos. A dioxina se degrada em menos de 3 anos quando exposta à luz solar, mas, em solos cobertos por vegetação, pode levar até 50 anos para se decompor, enquanto em sedimentos fluviais ou marítimos leva mais de 100 anos. Isso significa que a dioxina pode contaminar peixes e crustáceos que se alimentam desses sedimentos, entrando na cadeia alimentar e afetando a saúde dos vietnamitas que consomem esses peixes. E então aqui, percebemos por que esse foi um dos trabalhos mais mortais na Guerra do Vietnã. Tanto diretamente como indiretamente, milhões de pessoas foram afetadas pelo herbicida, incluindo os próprios aplicadores. Muitos na época não tinham muita noção dos efeitos da dioxina,
Sim, aqui eles realmente estavam despejando o produto no rio. Estima-se que até 3 milhões de vietnamitas sofram com as consequências a longo prazo do agente laranja, embora haja controvérsias sobre esse número. Após a guerra, foram realizados inúmeros estudos sobre os efeitos da exposição ao agente laranja, tanto a curto quanto a longo prazo, e esses estudos continuam sendo objeto de debate. Não está claro se as condições médicas das pessoas expostas ao agente laranja são causadas pelo herbicida, por seu estilo de vida ou por outros fatores. Apesar de não admitirem responsabilidade, várias empresas que fabricaram o agente laranja pagaram um acordo de 180 milhões de dólares em 1984 a veteranos que alegaram problemas de saúde devido ao desfolhante. A dioxina é tão persistente que alguns dos aviões usados para pulverizar o agente laranja tiveram que ser retirados de leilões e incinerados, porque ainda tinham traços do produto químico, 30 anos após retornarem do Vietnã. Infiltrado Vietcong. Em 1968, ficou claro para os guerrilheiros vietnamitas que não haveria uma vitória contra o poder avassalador dos Estados Unidos em um conflito militar direto. Sua estratégia passou a ser aproveitar a crescente impopularidade da guerra, que estava fervendo nos Estados Unidos, e obter uma vitória política. Para alcançar esse objetivo, o movimento Vietcong elaborou um plano audacioso, um plano que abalaria a confiança no esforço de guerra americano e sul-vietnamita. Esse plano ficou conhecido como Ofensiva Tet, coincidindo com a celebração do feriado Tet, ou Ano Novo Lunar, um período tradicionalmente marcado pelo abrandamento das hostilidades. Relatórios de inteligência haviam indicado um acúmulo de forças do Vietcong e do exército norte-vietnamita por meses, mas ninguém sabia a extensão ou escala da operação. Então, em 30 de janeiro de 1968, eles foram lançados. 84 mil combatentes comunistas invadiram centenas de alvos em todo o sul do Vietnã, desde a antiga cidade de Hue até postos avançados como Cai Zan. No entanto, a maior atenção estava direcionada para a cidade capital de Saigon e, especialmente, a embaixada americana. No início daquele dia, 19 soldados do batalhão C-10 do Vietcong lançaram um ataque à embaixada. Embora pegos de surpresa, os policiais militares posicionados no local se envolveram em um tiroteio com os infiltradores e conseguiram fechar o portão principal. No entanto, os guerrilheiros abriram um buraco no muro externo do complexo com explosivos e invadiram o local. Mas seus líderes logo foram mortos e o ataque dentro da embaixada logo se dissipou. 2 lançadores de granadas foram disparados, ferindo um fuzileiro naval e removendo o selo dos Estados Unidos da parede, mas causando pouco dano. Os invasores restantes foram mortos ou capturados, mas levou quase 6 horas após o ataque inicial para que o perímetro da embaixada fosse declarado seguro. Em termos puramente militares, o assalto à embaixada, assim como o resto da ofensiva Tet, foi um desastre. Os ataques foram repelidos e o movimento Vietcong sofreu enormes baixas das quais nunca se recuperaria completamente. Mas esse não era o ponto. Vejam bem, os terrenos da embaixada mal haviam sido declarados seguros quando uma multidão de repórteres da imprensa invadiu o local, registrando em vídeo e fotografias o que havia ocorrido. As imagens foram enviadas de volta para os Estados Unidos, mostrando soldados inimigos mortos a poucos metros do prédio principal, funcionários americanos ensanguentados, feridos no ataque e os destroços no pátio, que antes era um símbolo da presença americana na região. Esse flagrante despertou o movimento anti-guerra que já estava em crescimento, e a guerra passou a ser vista como uma causa perdida. E porque esse foi um dos trabalhos mais mortais, os infiltrados que atacaram a embaixada e outros alvos sabiam que estavam em uma missão perdida e muito provavelmente morreriam, mas o fizeram mesmo assim, conscientes de que seu sacrifício levaria, em última instância, a vitória para o seu lado,
tornando esse, certamente, um dos trabalhos mais mortais da guerra. Trabalho 3. Ratos de túnel. Como o movimento Vietcong não podia competir com o poder de fogo dos americanos, eles adotaram uma nova estratégia de guerra, atacando alvos vulneráveis e depois desaparecendo na selva sem deixar rastros. Logo se descobriu que o movimento Vietcong e o Exército do Norte do Vietnã haviam feito uso extensivo de túneis subterrâneos, alguns dos quais eram tão grandes que cobriam distritos inteiros. Esses soldados podiam se movimentar sob a terra sem serem detectados e os complexos subterrâneos incluíam moradias, instalações médicas, depósitos de suprimentos, cozinhas e outros espaços para tornar a vida subterrânea mais suportável, embora as condições fossem precárias, com ar estagnado e constantes pragas, como ratos, aranhas, cobras e vários tipos de insetos. Os corpos dos inimigos eram frequentemente escondidos nos túneis para impedir que os americanos contassem os mortos. Apesar disso, essa prática deixava um mau cheiro no ar à medida que apodreciam na terra úmida. Os túneis eram escuros, iluminados por velas ou, ocasionalmente, por iluminação elétrica de dínamos de bicicleta. Quando finalmente as forças americanas descobriram os complexos de túneis, havia muitos túneis para simplesmente destruir, já que poderia haver múltiplas entradas a quilômetros de distância, e as informações encontradas dentro deles eram muito valiosas para serem destruídas. Foi então que uma unidade especializada foi formada e treinada para lidar com essa nova ameaça, conhecida como Ratos de Túnel. Armados com uma pistola .45, uma lanterna e uma coragem incrível, esses homens enfrentavam vários inimigos embaixo da terra. Como os vietnamitas tinham uma estatura menor, normalmente, os ratos de túnel escolhidos eram os soldados americanos mais baixos. A missão era simples, busca e destruição do que encontrassem lá embaixo. Os perigos eram inúmeros, com armadilhas e fios ligados a granadas ou outros explosivos espalhados aleatoriamente. Outro risco eram os inimigos que esperavam pacientemente em uma esquina estreita com uma faca, baioneta ou garrote, prontos para atacar ou estrangular um rato desavisado que se movia na escuridão. As missões podiam durar horas, envolvendo principalmente a coleta de informações e a sabotagem de suprimentos encontrados. Os combates nesses espaços confinados eram brutais, com os combatentes frequentemente preferindo facas e baionetas nas condições de pouca luz. Após completarem suas missões, os ratos de túnel saíam dos túneis geralmente com documentos, armas e, às vezes, prisioneiros. Eles costumavam usar um assovio secreto antes de emergir, pois uma figura enlameada e pequena, saindo da escuridão subterrânea, podia ser facilmente confundida com um inimigo. Então, esse trabalho aqui, eu realmente não preciso explicar o motivo de ter entrado na lista, não é? Pessoal, obrigado por acompanharem o vídeo até aqui. Estou lançando vídeos toda semana no canal, então se você gostou, deixe o like e se inscreva e dê uma visitada nos outros vídeos do canal, provavelmente você vai se interessar. Até a próxima e tchau!